de fato ele não é impossível consertar aquilo que estava errado na cidade. E aqui não vai nenhuma crítica de caráter pessoal, não faço política em termos pessoais, mas Souza sabe que a cidade não estava bem há 4 anos. Tínhamos problemas básicos, como, por exemplo, a falta de pagamento de energia, atraso no pagamento de salários de fornecedores. A cidade Sorriso, na verdade, já não tinha mais razões para sorrir. E é por amor a Souza que estamos aqui. É um compromisso que nós temos com esta cidade, que estamos reunidos nesse gigantesco comício, porque está sobre a nossa responsabilidade, sobre a decisão, o voto e a escolha de cada um de vocês, o futuro desta cidade. Eu disse na campanha de Tairone que a Paraíba inteira estava com o olhar voltado para Souza, porque a Paraíba não poderia ir bem com Souza indo mal. A Paraíba jamais poderia ir bem com Souza indo mal. E vocês todos estavam convocados, chamados, não apenas por esta cidade, mas pela Paraíba inteira, para fazer uma escolha acertada, como de fato a escolha foi acertada quando Souza elegeu Fábio Tairone, seu prefeito. Ninguém duvida disso. Não vou aqui, talvez, repetir aquilo que vocês conhecem da administração de Fábio Tairone, das 200 ruas calçadas, das ações sociais, como a entrega do pão que ele lembrou, todo o equilíbrio financeiro que fez na prefeitura, as obras que se espalham pela cidade. E ainda há quem pergunta, por que então Fábio, com essa administração exitosa, operosa, bem-sucedida, não é o candidato à reeleição? Porque um dos princípios que sempre nortearam a vida de Fábio Tairone, de Lindolfo Pires, foi a correção e a lisura. E não há nada pior para uma cidade do que se misturar o que é público com o que é privado. O que é privado, o que é público é do povo, é de todos nós. Souza sabe que Fábio Tairone é um empresário bem-sucedido, e que a primeira eleição que disputou na vida foi exatamente a eleição de prefeito, e que para administrar a cidade e não misturar o público com o privado, ele teve que deixar as empresas. E dentro desse pensamento de correção, ele volta para as suas empresas, porque ele percebeu que as empresas também precisavam da presença dele e que ele não poderia, sob hipótese, misturar o que é público com o que é privado. Não é uma boa prática. Não há um bom caminho. Portanto, Tairone, se essa cidade já lhe admirava, se você já tinha o meu respeito, a minha admiração, esse respeito, essa admiração cresce pela postura ética, correta, incomum na política, de alguém renunciar, abdicar, deixar de lado o mandato de uma cidade importante como Souza, para respeitar essa cidade. Muito bem, cara. Porque além de não querer, como ele nunca fez, misturar o que é dele com o que é da prefeitura, com o que é da prefeitura com o que é dele, existia aqui uma peculiaridade. Existia em Souza uma característica que permitia que esse trabalho, que não deve ser interrompido, pudesse ser prosseguido e ampliado.
porque é uma verdadeira união de irmandade entre Fábio Tairone e Lindolfo Pires, que Lindolfo receba a confiança da cidade para dar sequência ao lado de Joana Estrela, esse trabalho que é aprovado pela maioria de vocês. É uma sequência natural, é uma continuação segura, com avanços. O próprio Fábio Tairone deixou claro que Lindolfo vem para manter o que é certo, para consolidar o que vem funcionando bem, mas também para consertar aquilo que precisa ser consertado. Porque eu já disse, impossível para Tairone resolver em 4 anos todos os problemas da cidade. Portanto, meus amigos, nesse instante em que a campanha começa a se avolumar, o trabalho de vocês, o convencimento do eleitor indeciso, daquele que porventura esteja pensando ainda em votar do outro lado, é muito importante. Já foi dito aqui sobre a pesquisa que está para sair amanhã. Se dependesse de pesquisa, eu que fui eleito 2 vezes governador da Paraíba, nas 2 eleições em que fui eleito governador da Paraíba, eu perdia nas pesquisas. O meu pai, que também foi governador, e eu me lembro que eu estava aqui exatamente em Souza, quando na última pesquisa da campanha de 90, a televisão mostrou o governador Wilson Braga com 45% dos votos e o meu pai Ronaldo Cunha Lima com 30%. Era uma diferença de 15 pontos percentuais. E quando as urnas foram abertas, o governador eleito foi Ronaldo Cunha Lima. Esses erros de pesquisa já estão se tornando cada vez mais comuns na história da Paraíba. Foi assim também com o governador Ricardo Coutinho, que perdia nas pesquisas, mas venceu nas eleições. Sei lá com você, Lindolfo. Pode vir a pesquisa que for. Você pode perder na pesquisa porque você vai ganhar nas eleições. Soberano e consciente do povo desta cidade, que não vai permitir que Souza volte ao passado, que não vai deixar o retrocesso, porque estamos aqui reunidos por amor a Souza, e quem ama cuida, quem ama zela, quem ama protege, quem ama faz com que a cidade progrida, cresça e se desenvolva, e o desenvolvimento de Souza estará nas mãos de Lindolfo Pires. Para isso, precisamos do seu voto, precisamos da sua confiança, precisamos do seu trabalho, precisamos da sua missão, precisamos do engajamento de cada um de vocês para que uma verdadeira corrente humana, um imenso coração que abraça essa cidade, possamos no dia 7 de outubro vencer as eleições com o Lindolfo para o bem do futuro de Souza. Mas quero lembrar para encerrar, porque tenho ainda outro comício essa noite, e os comícios só podem ir até a meia-noite. É preciso votar também nos vereadores da coligação que apoia o entre os candidatos a vereador e a vereadora da nossa coligação. Eu vou pedir desculpas a todos os candidatos para não nominá-los. Eu seguramente cometeria omissões e não seria gentil da minha parte citar uns e não mencionar outros. Peço indistintamente, então, para todos os candidatos a vereador e a vereadora da nossa coligação. Votem nos vereadores que apoiam Lindolfo, votem nos vereadores que estão fazendo a campanha de Lindolfo e não votem naqueles vereadores que fazem corpo mole em relação à campanha de prefeito. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Se você identificar um candidato a vereador ou a vereadora que está na coligação de Lindolfo,
mas que não defende com firmeza o nosso candidato a prefeito, se esse candidato a vereador não é capaz de defender o candidato a prefeito, ele não vai ter capacidade de me defender. Se ele não for coerente para fazer a campanha colada, casada com o Lindolfo Pires, se ele não defende Lindolfo, porque no futuro ele também não defenderá. Fazem a campanha que estão lutando e trabalhando com o Lindolfo e que voou com Joana Estrela. Porque Lindolfo vai precisar desta maioria na Câmara Municipal para fazer o trabalho que a cidade de Souza precisa para ficar ainda melhor. Muito bem, cara! Souza com Lindolfo ficará melhor! Novamente, eu encerro. Vitória! Agradecer a todos vocês pelo carinho, por essa imensa solidariedade. Desculpas por não ter vindo na convenção, mas foi exatamente na fase em que o estado de saúde do meu pai se agravou e ele veio a falecer dias seguintes. Na verdade, desde o momento que me elegi senador, e fica essa palavra final com o meu humilde pedido de desculpas, que já fazia algum tempo que eu não voltava a Souza. Vocês, claro, não tem nada a ver com os meus dramas pessoais. Os meus problemas pertencem a mim. Mas eu devo satisfação a vocês, porque apesar de ter sido eleito senador com mais de 1 milhão de votos, pela soberania, pela vontade do povo da Paraíba, eu não consegui assumir o mandato logo no início. Passei quase 1 ano lutando para que o voto do povo da Paraíba fosse fazer essa luta, indo permanentemente a Brasília, no âmbito da justiça. E quis Deus, quis o destino, que logo após a minha posse no Senado, o estado de saúde do meu pai piorasse, e como qualquer filho que ama, eu fui dar a atenção a ele, porque tinha consciência que ele precisava, naquele momento, da minha presença, da minha mãe, dos meus irmãos, fazendo aquilo que qualquer filho que ama o seu pai faria, que é dar assistência a quem se ama numa hora difícil, sobretudo na hora da morte. Por isso fiquei distante, fiquei longe, e peço desculpas por isso, peço compreensão. Eu sei que vocês não têm nada a ver com os meus problemas, os meus dramas, porque cada um tem os seus, mas em respeito à população de Souza, da Paraíba, fica aqui essa minha explicação por esse período distante e o meu humilde pedido de desculpas, ao tempo que eu agradeço de todo o coração a imensa solidariedade de Souza, da Paraíba, com a nossa família, para que nós pudéssemos ter conforto e consolo para enfrentar esse momento que é difícil na vida de cada um. Mas a vida segue. E o Pai me ensinou a ser forte, firme e corajoso. E com essa coragem e firmeza que estamos aqui para proclamar esse amor que temos a Souza e ter a certeza que nós vamos juntos construir mais uma grande vitória, que será a vitória do trabalho, a vitória do futuro de Souza, a vitória daqueles que amam esta cidade e que querem Souza olhando para o amanhã, vislumbrando o futuro, com a convicção plena de que quem ama Souza, vota 25, vota